Você já acordou um dia e percebeu que, sem ter feito esforço nenhum, tomou uma decisão financeira inteligente? Não porque planejou, não porque estudou, mas porque aquilo já virou automático. É disso que trata esse roteiro. Não são estratégias de investimento. Não é planilha, não é método de 5 passos que vai mudar sua vida na semana que vem. São hábitos. Padrões de comportamento que, instalados na sua rotina, trabalham por você enquanto você vive. O problema é que a maioria das pessoas espera que acumular riqueza seja intenso, dramático, consciente. Não é. É silencioso, repetitivo, e quando você olha para trás, parece quase óbvio. Vou te mostrar 8 hábitos que têm esse poder. Como cada um funciona por dentro, onde você já encontrou alguém que faz isso sem saber o nome, e o que muda quando você para de esperar inspiração e começa a construir estrutura. Porque riqueza não é um evento. É o resultado de uma série de decisões tão pequenas que parecem irrelevantes, até que não são mais. Número 1. Pagar a si mesmo primeiro. Se você espera o fim do mês para ver o que sobra e guardar, não sobra nada. Nunca sobrou, nunca vai sobrar. Não porque você gasta demais, mas porque o cérebro humano não foi projetado para resistir ao dinheiro disponível. Ele encontra sempre um destino urgente, necessário, razoável. O hábito de pagar a si mesmo primeiro inverte essa lógica. No dia em que o salário cai, antes de pagar qualquer conta, antes de verificar qualquer fatura, uma parte desse dinheiro sai. Para investimento, para reserva, para o futuro. O restante é o que existe para viver o mês. No começo parece aperto. Você acha que vai faltar. Então percebe que não falta, que você simplesmente se ajusta ao que há. O nível de gasto não é determinado pela necessidade, é determinado pelo que está disponível. Quando você reduz o disponível antes de começar, você reduz o gasto sem precisar de força de vontade. É automação de comportamento, não autodisciplina. Acontece nos investidores que você olha e pensa, como essa pessoa tem tanto? Ela não ganhou mais que você. Ela só nunca deixou o dinheiro estar disponível para ser gasto. A diferença entre quem acumula e quem não acumula raramente é o salário. É a ordem das operações. O que você faz com isso? Automatiza. Débito automático no dia do salário. Não no dia seguinte. Não quando você lembrar. Não quando estiver sobrando. No mesmo dia. O que você não vê, você não gasta. E o que você não gasta, cresce. Número 2. Tratar custo fixo como inimigo silencioso. Parece exagero. Assinatura de streaming, academia que você não vai, plano de celular ligeiramente além do necessário, aplicativo de música, plataforma que você usa uma vez por mês. Cada um, individualmente, parece irrelevante. Juntos, eles estão comendo entre 20% e 40% da sua capacidade de acumulação sem que você sinta nada. O hábito de revisar custos fixos regularmente não é sobre frugalidade. Não é sobre viver pior. É sobre clareza. Saber exatamente para onde vai cada real todo mês e tomar uma decisão consciente sobre isso, em vez de deixar o acúmulo de pequenas decisões passadas ditar sua realidade atual. No começo parece trabalho. Você faz uma vez, corta 2 coisas, economiza $150 por mês e acha que resolveu. Então percebe que custos fixos são criaturas vivas, crescem, se multiplicam, se camuflam em preços novos que você não revisou. A academia que era 89 agora é 130. O streaming que era 25 agora é 45. Você não percebeu porque o débito é automático e você nunca olha. Quem fica rico não é quem ganha mais, é quem sabe, com precisão cirúrgica, para onde vai cada centavo e age sobre isso com regularidade. O inimigo silencioso não te anuncia a chegada. Ele só está sempre lá, subtraindo, mês após mês, ano após ano.
Como você derrota isso? Com um ritual mensal, não uma planilha elaborada, não um sistema complexo. Uma vez por mês, você abre o extrato, lista os débitos automáticos e pergunta, para cada um: se eu não tivesse isso hoje, eu contrataria de novo? Se a resposta for não, cancela. Se for talvez, cancela. Se for sim, você sabe que está pagando por algo que escolheu conscientemente. Só isso. Número 3. Estudar dinheiro como quem estuda a profissão. Você passou anos estudando para exercer sua profissão. Cursos, graduação, especializações, experiência prática. E quanto tempo dedicou a estudar como fazer o dinheiro que essa profissão gera trabalhar para você? A maioria das pessoas trata a educação financeira como algo optativo, como um hobby interessante para quem gosta. Não é. É uma habilidade com retorno mensurável. E diferente da maioria das habilidades, o retorno aqui compõe ao longo do tempo. Cada coisa que você aprende sobre dinheiro vale mais do que a coisa em si, porque você vai aplicar pelo resto da vida. No começo parece árido: renda fixa, renda variável, tesouro direto, fundos imobiliários, termos técnicos, siglas, conceitos que parecem feitos para afastar. Então você aprende o básico. Percebe que o básico já muda tudo. Percebe que a complexidade é em grande parte teatro, que as decisões que mais importam são simples, são poucas, e você pode tomar com clareza assim que entender a lógica. O problema não é falta de informação. O problema é que ninguém foi ensinado a priorizar essa informação. Você cresceu aprendendo trigonometria, não juros compostos. Aprendeu a conjugar verbos, não a ler um demonstrativo financeiro. O sistema não falhou em te ensinar. Ele simplesmente nunca priorizou isso. Onde você encontra isso na vida real? Na pessoa que você conhece que não ganhou mais que você, mas parece sempre estar em um lugar melhor financeiramente. Ela não teve sorte. Ela tomou decisões mais informadas, consistentemente, ao longo do tempo. O que muda quando você instala esse hábito? Você para de terceirizar decisões financeiras por ignorância. Você começa a entender o que seu gerente de banco está realmente te oferecendo. Começa a questionar, a comparar, a escolher. Inteligência financeira não é sobre saber tudo. É sobre saber o suficiente para não ser enganado e para tomar a próxima decisão melhor do que a última. Número 4. Deixar o dinheiro trabalhar antes de você acordar. Há duas formas de ganhar dinheiro. A primeira é trocar tempo por ele. Você trabalha, você recebe. A segunda é fazer com que o dinheiro que você já tem produza mais dinheiro, sem depender da sua presença, da sua energia ou das suas horas. A segunda forma é o que separa quem acumula de quem apenas sobrevive. Juros compostos são descritos em todo livro de finanças como a oitava maravilha do mundo. Não é exagero, é subestimação. Porque a maioria das pessoas lê sobre juros compostos, entende a matemática, acha interessante e não faz nada. O hábito não é entender juros compostos, é posicionar dinheiro em ativos que os produzam e não mexer. No começo, os números parecem desanimadores. Você investe $500 por mês e no primeiro ano rendeu $400. Parece irrelevante. Então, o tempo passa. No 10º ano, aquele mesmo hábito produziu uma realidade completamente diferente. Não porque o valor mudou, porque o tempo se acumulou sobre o valor. O inimigo desse hábito não é a falta de dinheiro para investir, é a impaciência. É resgatar o investimento quando o carro quebra. É sacar quando o mercado cai e você fica com medo. É nunca deixar o tempo fazer o trabalho que só ele pode fazer. Onde você vai encontrar isso? No homem de 60 anos que parece não ter feito nada extraordinário a vida toda, mas tem uma independência financeira que pessoas que ganharam mais nunca vão alcançar.
Ele simplesmente não saiu do mercado. Ficou. O tempo trabalhou por ele. O que você faz com isso? Investe o que pode, regularmente, em ativos que fazem sentido para seu horizonte de tempo e define, antes de investir, uma regra clara sobre quando pode mexer. Porque o maior risco não é o mercado cair. É você sair na hora errada e nunca voltar. Número 5. Criar fontes de renda que não dependem de você estar presente. Esse é o hábito que mais assusta e o que mais liberta. Renda passiva não é mito, mas também não é fácil. É apenas diferente do que parece. A maioria das pessoas ouve renda passiva e imagina fazer nada e receber tudo. Não é isso. Renda passiva é renda que, depois de construída, não exige sua presença constante para continuar existindo. Uma propriedade alugada, dividendos de ações, um produto digital, royalties, um negócio com operação independente. Cada um desses caminhos exigiu trabalho intenso no início. O passivo vem depois. No começo, a distância entre onde você está e onde quer estar parece intransponível. Então, você começa pequeno. Um produto digital, um investimento em fundos que pagam rendimentos mensais, uma pequena participação em algo. Pequeno é como começa, mas o padrão é o que importa. O que separa quem constrói renda passiva de quem não constrói não é talento. É o hábito de perguntar, para cada coisa que você faz, se é possível criar uma versão dela que funcione sem você. E de investir tempo e energia nessa construção antes que seja urgente fazer isso, porque quando você construir renda passiva por necessidade, é tarde demais para construir bem. Você constrói mal, com pressa, sem a margem de erro que permite acertar. O hábito é começar cedo, começar pequeno e nunca parar de expandir. Número 6. Conviver com pessoas que têm uma relação saudável com o dinheiro. Isso não é sobre networking. Não é sobre se aproximar de ricos para ter contatos. É sobre algo muito mais sutil e muito mais poderoso. O ambiente que você habita define o que parece normal. Se todo mundo ao seu redor gasta tudo que ganha, investir parece esquisito. Se todo mundo compra o carro mais novo que o crédito permite, ter um carro velho e dinheiro investido parece fracasso. Se o padrão de comparação ao seu redor é consumo, você vai competir em consumo, mesmo sem perceber, mesmo sem querer. O contrário também é verdadeiro. Quando você começa a passar tempo com pessoas que discutem investimentos como assunto comum, que fazem perguntas sobre retorno antes de fazer compras grandes, que tratam independência financeira como objetivo concreto e não como sonho abstrato, o seu próprio comportamento começa a se calibrar. Não é pressão, é osmose. Você absorve os padrões das pessoas com quem passa mais tempo. Isso é documentado em psicologia, em economia comportamental, na observação de qualquer pessoa que mudou sua vida financeira. Quase sempre há uma mudança de ambiente ou de referências antes. Onde você encontra isso na vida real? No jovem que cresceu sem dinheiro, mas tinha um tio, um mentor, um professor que tratava dinheiro de forma diferente. Esse contato plantou algo. Mostrou que outra relação era possível, e isso mudou a trajetória. O que você faz com isso? Busca intencionalmente referências que expandam o que você considera normal. Não para imitar, para recalibrar. Livros, podcasts, comunidades, pessoas reais. O ambiente é o hábito. Número 7. Adiar gratificação com propósito, não com sacrifício. Há uma diferença enorme entre adiar algo porque você não pode ter e adiar porque você escolheu não ter ainda. A primeira postura cria ressentimento. A segunda cria poder. O hábito de adiar gratificação não é sobre privação, é sobre intencionalidade. Sobre perguntar, antes de cada gasto relevante, se esse recurso tem um destino melhor no curto, médio ou longo prazo.
sobre desenvolver o músculo de tolerar o desconforto momentâneo de não ter algo agora porque você sabe exatamente o que esse adiamento vai produzir. No começo, parece uma batalha constante. Você quer, você vê, você sente a atração, você resiste, cansa. Então o hábito se instala. Você começa a sentir satisfação no adiamento, não porque virou a seta, mas porque a conexão entre não comprei agora e meu investimento cresceu, ficou concreta. Você vê o resultado. O resultado reforça o comportamento. A cultura de consumo não é seu inimigo, mas ela não foi projetada para te enriquecer. Foi projetada para transformar cada impulso em compra, cada emoção em gatilho de gasto, cada conquista em justificativa para se recompensar. Quando você aprende a reconhecer esse mecanismo, você não para de comprar. Você para de comprar no piloto automático. A diferença entre a pessoa que tem e a que não tem, raramente, é quanto ganha. Quase sempre é quanto decide não gastar, quando e por quê. O que muda quando você instala esse hábito? Você para de usar o futuro como moeda de troca para o presente. Para de financiar a vida de hoje com o patrimônio de amanhã e começa, pelo contrário, a financiar o amanhã com as escolhas de hoje. Número 8. Medir o que importa e ignorar o que não importa. O hábito mais subestimado de todos. Não o mais sexy, não o mais dramático, mas possivelmente o mais decisivo. A maioria das pessoas não sabe com precisão quanto ganha, não sabe quanto gasta, não sabe qual é seu patrimônio líquido, qual é sua taxa de poupança, quanto seus investimentos renderam nos últimos 12 meses. Vive em uma névoa financeira e tenta tomar decisões dentro dessa névoa. Às vezes, acerta por intuição. Na maioria das vezes, perde sem nem perceber. O hábito de medir não é sobre planilha complicada. É sobre clareza mínima em um conjunto pequeno de números que realmente importam. Patrimônio, receita, despesa, taxa de poupança, retorno sobre investimento. 5 números, revisados com regularidade, observados ao longo do tempo para identificar tendências. No começo, a primeira vez que você mede, o resultado assusta. Você descobre que gasta mais em uma categoria do que pensava, que seu patrimônio cresceu menos do que parecia, que sua taxa de poupança é a metade do que você calculava. É desconfortável, e é exatamente esse desconforto que produz mudança, porque você não pode melhorar o que não mede. Você pode achar que está indo bem, você pode sentir que está indo bem, mas sem número, você está navegando sem instrumento. O que você mede, melhora. Não por magia, por consciência. Quando você sabe que vai olhar para o número semana que vem, você age diferente hoje. Quando você acompanha o crescimento mês a mês, você desenvolve uma relação emocional com o progresso que a névoa nunca permitiu. Onde você encontra isso na vida real? Em toda pessoa que virou sua vida financeira de cabeça para baixo e quando você pergunta como, diz, comecei a anotar tudo. Não foi o anotar que fez a diferença, foi a clareza que o anotar trouxe, e com clareza as decisões mudaram. Para encerrar, riqueza não é uma promessa para os sortudos, não é reservada para quem nasceu no lugar certo, para quem acertou a empresa certa na hora certa, para quem teve o insight que ninguém teve. É, em grande medida, o resultado de um conjunto de hábitos praticados com consistência ao longo do tempo por pessoas comuns que decidiram, em algum momento, que o futuro delas era responsabilidade delas. 8 hábitos. Nenhum deles exige que você seja diferente de quem você é. Exigem que você comece e que continue quando não tiver vontade de continuar, porque a vontade vem e vai. O hábito fica, e é o que fica que constrói.